A Vida em Foco traz hoje, no quadro de entrevista, o tema imperfeições. Veja o que o Espiritismo tem a dizer sobre este assunto. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começamos o nosso bate-papo, a nossa tradicional entrevista. Recebendo mais uma vez o nosso amigo Maurício Martins. Maurício, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Márcio, pela oportunidade. Só lembrando, Maurício está vinculado ao Centro de Estudos Espíritas Fraternidade, que fica ali na divisa do Xaxim, do Novo Mundo, na Rua do Alberto Scherer, 280. Exatamente. Tô certo, né, Maurício? Certíssimo. Tô bem de memória. Maurício, você é da casa. E estamos aqui para falar, Maurício, das imperfeições humanas a Jesus. Então você já coloca Jesus num patamar de perfeição. Sim, da imperfeição a Jesus, né? Sem dúvida nenhuma. Então Jesus disse, está lá no Evangelho: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, que está nos céus. Como compreender essa afirmação de Jesus? Como ser perfeito como Deus é perfeito? Deus é absolutamente perfeito? Como é que nós podemos ser perfeitos? Olha, Márcio, Jesus é o Pai da esperança. Eu gosto muito de usar essa expressão. Ele é o Pai da esperança. Se Jesus nos recomenda que nós sejamos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus, Ele nos abre essa possibilidade de irmos chegar à perfeição. Então, baseado numa vida somente, isso é impossível. Impossível, nós podemos perceber isso pelo momento em que nós estamos vivendo. E eu me coloco nisso porque eu hoje, eu não me vejo numa encarnação, na minha atual encarnação, atingir a perfeição. É como um aluno de primeiro ano de escola achar que já... Eu acho que antes disso, o prézinho ainda, para fazer uma cirurgia. O maternal. Então, Jesus abre essa oportunidade para chegarmos à perfeição. E Ele vem dar demonstrações desta possibilidade, de como chegarmos a isso, né? A atingir esse patamar. Que tipo de demonstração, Maurício, você acha que Ele nos dá? Olha, Márcio, pelos seus ensinamentos. Mas eu volto um pouquinho, e eu gosto muito de citar a carta de Paulo a Colossenses, onde Paulo, no capítulo 3, ele nos recomenda no título desse verso, uma vida nova em Cristo. E esse título me chamou muita atenção. Puxa vida, uma vida nova em Cristo? Mas eu já estou em Cristo. Aí quando você lê a carta, você percebe que Paulo nos dá algumas recomendações. E a principal delas, que para mim é muito marcante, é: façam morrer aquilo em que vocês pertencem à terra. Aí ele elenca as imperfeições: orgulho, egoísmo, a ira, o ódio, o rancor, a maledicência, a idolatria que provoca a ira de Deus. E ele faz ainda uma outra recomendação: não mintais uns para os outros. Então, baseado nesta recomendação de Paulo, e Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso em Éfeso. E Epafrodito, o seu discípulo, trazia-lhe estas informações e, baseado nestas informações, ele escreve a carta a Colossenses. Então, quando Paulo me recomenda que eu tenho que ter uma nova vida em Cristo, é uma vida sem estas imperfeições. Então, eu preciso eliminar, fazer uma reforma íntima, me burilando e eliminando as minhas imperfeições. Isso é impossível numa vida. Eu preciso deixar de ser egoísta, orgulhoso, vaidoso e tantas outras imperfeições. Fale mais sobre isso. Como é que nós podemos, na prática, então, chegar a esse nível de perfeição? Você já disse que uma vida não é suficiente. Mas como é que a gente pode fazer isso no dia a dia? O propósito. Eu preciso ter um propósito. E o meu propósito é me tornar um indivíduo cada vez melhor. Isso todos os dias. Melhor não significa ter a melhor profissão e mais dinheiro, né? Não. Até porque eu faço sempre uma pergunta, né? Qual é a melhor profissão do mundo? A mais importante de todas? É aquela que eu estou executando neste momento. Você, a sua, porque esta é a parte que me cabe fazer. E dentro dela também eu posso exercitar, me colocar dentro de uma nova vida em Cristo, dentro da minha profissão também. Então, a reforma íntima, ela começa em que momento? Quando eu me conscientizo, quando eu percebo as minhas imperfeições, quando eu percebo as minhas limitações. Mas eu já tenho o ensinamento de Jesus, eu já tenho uma referência, eu já sei o que Ele pediu
que eu fizesse. E dentro do mandamento maior, Márcio, ama o teu próximo, mas como a ti mesmo. Então, para que eu ame o meu próximo, eu preciso perceber como é que está a relação de amor comigo mesmo. Como é que eu estou exercitando a caridade? Como Jesus entendia a caridade? É a benevolência, a indulgência e a prática do perdão. A ação no bem o tempo todo. A indulgência que é acolher o outro como ele é, aceitando o outro com todas as suas imperfeições. Então não é ação no bem só lá na sua instituição religiosa, como se tivesse um botão, né? Não, quando eu tô lá, ser espírita dentro da casa espírita é muito fácil. Quando eu estou lá no templo religioso, lá eu sou bom com todo mundo. Mas como é que isso é no trabalho, por exemplo? Como é que eu posso ser bom no meu trabalho? No seu trabalho, por exemplo? No meu trabalho. Como é que você pode exercitar isso? Todos os meus clientes sabem a crença que eu professo. Certo. Eles sabem que eu tenho uma postura ética e amoral. Eles sabem da minha relação com o trabalho, com a família, mas conhecem também as minhas limitações e as minhas imperfeições. São pessoas que estão conosco, eu tenho clientes há 30 anos, 35 anos que eu tenho de profissão, estão conosco desde esse tempo. Então, essa relação é muito próxima. Como é que você é uma pessoa, um homem virtuoso no seu exercício profissional lá? Que quer ser virtuoso lá? No seu dia a dia lá, deixando as pessoas bonitas? É no trato com o meu cliente. Porque o que eu estou percebendo cada vez mais, baseado no que as pessoas me conhecem como espírita. E eles sempre sabem que eu tenho algo a lhes falar. Porque a minha cliente ou meu cliente, muitas vezes, ele não vai lá só para cortar o cabelo. Ele vai lá para desabafar. Ele vai lá para externar o seu sentimento. E por fim ele me diz: Maurício, me dá uma luz. Aí eu me lembro de Jesus, quando ele nos convida, que brilhe a vossa luz. Então eu posso fazer brilhar essa minha luz interior baseado na minha função profissional, sem aquele aspecto pedante da religião. Proselitista, que querer convencer, não, de forma alguma. Mudar de camisa? Não. Tanto que a nossa conversa é uma conversa como essa que nós estamos tendo. E eu falo para a pessoa, o dia que você quiser conhecer a nossa casa espírita, o nosso centro espírita, fale comigo que eu te levo, vamos lá conhecer. Não vai te trazer prejuízo algum, mas longe de querer convencer, de querer converter a pessoa da sua crença para a minha. Okay. Maurício, nós concordamos então que a busca na existência deve ser a busca por uma virtude, por ser uma pessoa melhor. Sim. Eu gostaria de deixar uma pergunta para a gente, no segundo bloco, explorar. Como é que o Espiritismo pode contribuir com isso? Como é que ele pode potencializar essa minha motivação por ser uma pessoa melhor? Tudo bem? Tudo bem, com certeza. Fazemos o nosso intervalo e já voltamos. Fique conosco. Aguarde alguns instantes. Vamos para uma breve pausa e logo retornaremos. Até já! Voltamos com a segunda parte da entrevista. Hoje, a Vida em Foco traz o tema imperfeições. Vamos conferir. Muito bem, estamos de volta conversando com Maurício Martins sobre das imperfeições humanas a Jesus. E é uma trajetória, hein? Longa. Deixamos uma pergunta aqui na primeira parte, que foi como o Espiritismo pode contribuir, como é que ele pode dar motivação para que eu busque ser uma pessoa melhor a cada dia. Maurício, como é que é isso? Um aspecto interessante, Márcio, é que dentro do Espiritismo não nos coloca como culpados, mas sim como nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós colhemos aquilo que nós semeamos. Então, baseado nas vidas sucessivas, o que eu fiz no ontem e o que eu estou recebendo hoje. Então, a reação do que eu fiz ontem, ela se mostra hoje. Então, eu consigo perceber que eu causei essas dificuldades em mim. E o Espiritismo abre, através da reencarnação, da oportunidade que Deus nos concede, porque Deus é o Pai da oportunidade. Deus nos dá a oportunidade de reparação. Deus nos dá a oportunidade de nos reformarmos. O que significa uma reforma íntima? É dar uma nova forma àquilo que já existe. Então eu vou me transformar num homem novo. O homem precisa morrer. Morre o homem velho e ressurge o homem novo.
Então aquele homem velho, aquele Maurício do ontem, ele morreu. E ele ressurge renovado, perfeito não, mas muito melhor do que antes. Então eu estou tendo uma nova oportunidade para continuar o trabalho da minha reforma íntima. Mas para que todo esse esforço? O que eu quero com reforma íntima no fim, Maurício? Leon Denis, no livro O Problema do Ser e Destino da Dor... Quem que é esse Leon Denis, mano? Leon Denis é um espírito iluminado que nos trouxe inúmeros ensinamentos. Século XIX, né, na Século França. XIX, exatamente. Então o que ele diz? Você está aí dizendo que nós precisamos fazer reforma íntima, precisamos buscar ser melhores, mas para que tudo isso? E Leon Denis, no item 9, o título é Destinação da Alma. Muitas pessoas imaginam que a sua destinação é a felicidade. É claro que isso todos nós buscamos. Mas a partir do momento em que você compreende que a felicidade você não busca, ela não está, é uma conquista interior, a destinação da alma é evoluir. Então a minha destinação, o meu propósito de vida é evoluir, ser um homem melhor. E como ser um homem melhor, se não baseado em Jesus? Então eu preciso ter essa nova vida em Cristo, eliminando pouco a pouco as minhas imperfeições. O que você está dizendo, então, é que na medida em que eu me torno uma pessoa melhor, a partir dessa perspectiva das virtudes, eu sou feliz. Com certeza. Você se sente bem assim? Eu vou experimentando essa alegria inefável. O que é alegria? O que é inefável? Eu quero saber o que é inefável. Não complica, Márcio. Essa alegria que você sente, ela brotar de dentro de você, por mais difícil que está a tua vida, você não vê a tua vida como sofrimento. Isso é uma coisa, Maurício, que você observa nos demais espíritas também, esses que têm essa convicção firme. A vida é difícil, é desafiadora para todos nós, né, para todos os espíritas, mas você percebe que há esse ganho mesmo. O indivíduo que vai buscando se melhorar internamente, ele vive uma vida mais feliz, ele vê sentido na sua vida? Márcio, quando nós compreendemos o aspecto da resignação, o que é a resignação? É eu aceitar a minha situação tal como ela se apresenta, mas que eu não vejo essa situação como sofrimento. Eu vejo como oportunidade de crescimento. Então, quando você busca o conhecimento, e só ter conhecimento também não basta, mas você precisa desenvolver o teu intelecto, porque você pode ter muito conhecimento e não ter inteligência. O que é a inteligência? É o desenvolvimento do conhecimento pelo trabalho, pela ação. Então a resignação é trabalho. A esperança de me tornar um homem melhor só é possível trabalhando, buscando a cada dia experimentar esses bons momentos que a vida nos oferece e esta alegria inefável, eu posso imaginar o que virá a ser um espírito feliz. Então, eu preciso me perguntar, Maurício, qual é o teu propósito de vida? O meu propósito de vida é ser um indivíduo melhor, ser um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um profissional melhor, melhor sobre todos os aspectos, que a minha conduta ela se apresente a mesma em todos os lugares que eu frequente, independentemente eu ser espírita dentro da casa espírita, mas eu preciso, acima de tudo, ser espírita no meu cotidiano, onde as pessoas percebem, poxa vida, você está diferente, você não era assim, o teu semblante é outro, percebe-se uma alegria no teu olhar, na tua aparência, isso o meu corpo exterioriza, até porque, Márcio, o nosso corpo é reflexo daquilo que nós somos em essência. Eu espírito, o meu corpo vai refletir aquilo que eu sou em essência. Então, se eu mostro uma aparência entristecida, uma aparência mais acabrunhada, denota-se que esse espírito está com alguma dificuldade. Entendi. Então, pelo que eu entendi, o que motiva você não é uma eventual compensação, um céu, né, alguma recompensa futura. O que motiva é que, desde já, você pode levar uma vida com sentido, com motivação e uma existência mais feliz, buscando ser virtuoso. É isso mesmo? Sim, confere? Sem dúvida nenhuma, com certeza. Você falou palavras difíceis hoje, inefável, acabrunhado, só estou aqui anotando. Mas deixa uma mensagem aqui para o nosso ouvinte, o nosso telespectador. O que nos falta, na sua opinião, para essa, então, reforma íntima, para que a gente seja uma pessoa melhor? Talvez o que nos falte
é justamente a perseverança e a esperança, porque muitas pessoas esperam. E eu tenho um ditado que é meu: quem espera não alcança. Eu preciso ter esperança. E quando eu tenho esperança, e a minha esperança é que eu vou me tornar uma pessoa melhor baseada no ensinamento de Jesus. Então, Jesus nos disse: edifica a tua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? A minha rocha são os ensinamentos de Jesus. Então, a minha edificação, a minha evolução, ela será edificada na base do ensinamento de Jesus. E com certeza, independente do tamanho desta obra, ela nunca irá ruir, porque ela está assentada sobre bases sólidas, a base de Jesus. E que em essência é o quê? Qual é a grande proposta de Jesus? Recuperando aquilo que você já disse lá na primeira parte. É a do amor? É do amor. O amor incondicional. E o amor não tem limites, é isso mesmo? O amor mesmo? não tem limites. Tudo bem, Maurício. Amar a todos, inclusive, ele me falou, os inimigos, né? Inclusive os inimigos. Aqueles que nos perseguem. Principalmente os inimigos. Olha só. É uma proposta desafiadora. É desafiadora. É desafiadora. É um desafio diário, não é um desafio para o ano que vem. É um desafio para o hoje. É emergencial. O tempo urge. Muito bem. Muito obrigado, Maurício. Nosso tempo chega ao fim. Como você disse, pena. urge. É uma pena. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo entusiasmo, pelo exemplo mesmo que você tem sido. Eu sei, acompanho a sua vida, às vezes um pouco à distância, às vezes mais perto, né? De pai, de profissional, de marido, de amigo. Obrigado, as portas estão sempre abertas. Eu que agradeço a oportunidade, Márcio. Obrigado. E a você que nos acompanhou, permaneça conosco, que o programa continua.